Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Sunnybeam de Rede Básica. Nessa aula, nós vamos trabalhar com a edição de estilos, salvar estilos alternativos ou até mesmo carregar estilos já pré-definidos. Voltando aqui no nosso projeto, é muito comum que ao abrir o projeto já feito, ele omita as informações aqui dos trechos, porque ele carrega um estilo padrão do QGIS sem os rótulos. Para a gente voltar a visualizar tudo certinho, basta usar a ferramenta de alterar o estilo do Sunnybeam. Então eu clico aqui uma vez, ele vai para o estilo de resultados. Clico de novo, ele volta para o estilo de traçado, que tem menos informação. Essa função basicamente ela resgata um estilo que está salvo dentro da pasta do plugin. Então caso você edite o estilo aqui, se você clicar aqui, ele vai apagar o estilo que você editou e vai colocar o estilo padrão que está na pasta do plugin. Bom, eu vou aqui fazer algumas alterações no estilo do trecho. Para quem já trabalha com QGIS, vai ter um bom conhecimento dessa área. Seleciono a camada dos trechos, utilizo esse botão aqui, ou o F7 no teclado, que é para abrir a estilização de camadas. Ele vai abrir isso aqui para mim. Eu sempre ativo aqui embaixo a atualização ao vivo, porque as edições que eu fizer aqui já vão ser aplicadas ao vivo no mapa. O que a gente tem aqui? A gente tem o estilo da linha, né? A linha em azul, então sempre que eu tiver uma extensão maior do que 0, ele vai fazer a linha. E eu tenho também aqui o ponto, né? Que seria o degrau, e o ponto vermelho que representa o tubo de queda, e a regra de cada um deles. Eu vou criar um novo estilo de linha, vou copiar, vou colar um novo estilo de linha, vou botar ele aqui, logo abaixo do outro. Eu dou 2 cliques e ele vai abrir aquela linha nova que eu criei. Bom, aqui eu posso alterar várias coisas. Primeiro eu vou selecionar a linha mesmo. Vou trocar a cor dela para vermelho. Então, todas as linhas do projeto estão em vermelho agora. Mas eu não quero fazer isso para todas. Além disso, eu vou aumentar aqui um pouquinho a grossura dela. Mas eu não quero que ele seja aplicado para todas as linhas. Eu quero aplicar isso para linhas onde o diâmetro da tubulação já dimensionado seja maior do que 250 milímetros, por exemplo. Então eu venho aqui no filtro, clico aqui no Ezinho para abrir aquela janela de expressões, a mesma que a gente tem lá na tabela de atributos. Vou apagar essa condição que existe e venho aqui em campo e valores, que aqui ele possui todos os atributos da minha camada de trechos. Eu vou achar o atributo DN, que é onde possui armazenado os diâmetros da tubulação. E eu vou dizer aqui, dou 2 cliques aqui. Sempre que o DN, ou seja, o diâmetro, for maior do que 250, ele aplicar esse estilo vermelho mais grosso. Eu vou botar aspas simples aqui, porque essa informação do diâmetro vem como texto do Excel, para a gente não conseguir manter o formato, para ficar o 250. Ele poderia, se viesse como número, ficar 250.00 ou algum padrão diferente. Então eu boto entre aspas simples, ele entende que é um texto, mas ele faz a conta mesmo assim. Vou dar um OK e ele já aplicou. Vou apagar a camada dos PVs para a gente visualizar melhor. Afastar um pouco. Tudo que está em vermelho tem um diâmetro maior do que 250 milímetros. Então ele segue aqui. Bom, feito esse estilo, o que eu posso fazer também é salvar ele. Então eu venho em propriedades dos trechos. Aqui embaixo eu tenho essa opção. Vou criar em salvar estilo. Eu vou salvar ele como QML, que é o arquivo base do QGIS mesmo, mas eu poderia mudar o estilo aqui, o formato. E essas informações todas eu quero salvar no arquivo QML. Estou na pasta do projeto, eu vou chamar aqui de trechos DN. É o estilo de trechos com base no diâmetro. Salvei. Então, se eu alterar aqui o estilo, como eu disse, ele vai voltar para o estilo padrão do Sunnybeam. Então, ele perdeu aquele. Eu posso vir nas propriedades dos trechos de novo. Aqui onde eu salvei, só que agora eu vou botar carregar estilo. E vou dizer onde ele está. Ele está aqui, trechos DN. Carregar estilo. Apliquei. Ele já aplicou.
Além disso, a gente pode, utilizando as ferramentas aqui dos rótulos, eu seleciono os PVs, por exemplo, vou habilitar o módulo de impressão e eu vou mover os rótulos. Porque tem regiões do projeto onde tem muitos trechos perto um do outro, trechos com extensão pequena, que pode ficar um pouco confuso de visualizar, principalmente na planta de impressão. Então a gente pode mover os rótulos para o lugar que a gente quiser. Isso tanto dos trechos quanto dos nós. Bom, então a gente move os rótulos, muda os estilos e também são disponibilizados estilos. Então eu vou vir aqui na camada de propriedades dos trechos para carregar o estilo e eu vou mostrar aqui na pasta do projeto, quando a gente está trabalhando com o Sunnybead, ele cria a pasta Layers, que eu já disse antes, e a pasta Print. Dentro da pasta Print possui essa outra pasta, Print Estilos, e aqui nela nós possuímos alguns estilos de trechos. Esses de line, esses tramos, eles são estilos de trecho. Um deles é variável, com o zoom, então se eu tirar o zoom, o rótulo também vai mudar de tamanho, e o outro ele vai ficar fixo. Eu vou escolher o fixo, que é o Tramos Print Style, clico em abrir, carregar estilo. Tenho que aplicar, e aqui ó, ele já fez um novo estilo da rede. A rede é um pouco mais fina, e o rótulo ele vai manter esse tamanho sempre, ele está em unidades de metro, unidade do mapa. Se a gente for muito para longe, ele vai omitir várias informações e vai mostrar só a identificação do trecho, para que a gente consiga navegar de longe e identificar algum trecho que a gente esteja buscando por aqui. E eu posso fazer a mesma coisa para os PVs. Eu vou aqui em propriedades, carregar o estilo, e eu vou carregar o estilo, também eu tenho os dos nós, que seriam os PVs, tanto variável quanto fixo. Eu vou carregar o fixo, abrir, carregar estilo, vou aplicar. Bom, o estilo do nó, ele tem uma peculiaridade. Ele vai funcionar muito bem nos nós que você já moveu, utilizando a ferramenta de rótulos aqui. Então ele tem uma guia, tem a cota do terreno, cota de fundo, a profundidade e o tipo do nó. Com isso, com essa linha guia, fica fácil da gente identificar a qual nó pertence cada informação. Então ele para a impressão do projeto, ele é muito mais interessante do que o outro rótulo vermelho, né, dos nós. Mas, como vocês podem ver, nos PVs que a gente não mudou de local, ele fica grudado aqui. Ele não fica fácil de visualizar, então você teria que afastar um a um. Uma maneira de tirar ele daqui sem ter que mover um a um, mas depois a gente vai ter que pelo menos corrigir o posicionamento deles, seria vindo na tabela de atributos dos PVs. E a gente tem o campo aqui, que é o coordenada X label, né, que seria a coordenada X do rótulo e a coordenada Y do rótulo. Então, nos que tem valores aqui, provavelmente são os que a gente já mexeu. Mas eu posso fazer uma conta generalizada para todos. Então, eu vou mandar os que a gente mexeu para cima. Vou selecionar todos os outros, então vou selecionar desde esse até o último. Segurando o Shift, eu clico na última linha, ele seleciona tudo. Eu vou selecionar o campo que eu quero fazer a conta, vai ser a coordenada X do label. E vou abrir aqui a janela de cálculo de expressões. Vou utilizar a expressão. Em geometria, eu tenho uma expressão que me retorna a coordenada X desse nó que eu estou trabalhando. Então eu vou retornar a coordenada X dele e vou somar um valor aqui. Vou somar 12 nessa coordenada. Só para não ficar exatamente em cima. Vou até somar mais, vou somar 25. Para não ficar com a mesma coordenada do ponto, o rótulo também ia ficar em cima do ponto. Então vou atualizar o valor para os selecionados. Faço a mesma coisa para o label Y, mas a expressão ao invés de X é Y, e eu vou botar um valor de 10.
e vou mandar atualizar. Então já preenchi o valor para todos, salvo minha camada dos PVs e vamos ver como ficou lá. Vou remover a seleção. Como a gente pode ver, ó, todos eles estão afastados agora nesse sentido da planta. Então eu teria que vir e editar na mão, trecho a trecho, para que fique fácil de se ler na planta de impressão depois. Deixa eu ver esse aqui para cá. Como vocês verem aqui, por exemplo, uma região que tem muitos trechos pequenos, fica difícil de visualizar. São muitos resultados um em cima do outro. Bom, então essa é basicamente as formas que a gente tem para trabalhar com os estilos. É muito importante aprender a trabalhar com isso, com edição de estilo, que ele ajuda bastante no projeto. Em várias fases do projeto, até na fase de consulta, como vocês viram, a gente fez um estilo para exibir os diâmetros que são maiores do que um determinado. A gente pode fazer isso para profundidades, para qualquer tipo de informação que a gente tem no nosso mapa. O próximo passo é arrumar tudo isso e enviar para impressão. Chegamos ao fim de mais uma aula. Muito obrigado pela atenção de todos. Qualquer dúvida, vocês podem utilizar o portal do curso.